Mas foi o medo de Blas, o nadador, vencido pelas palavras de acalmador? Não, pois tinha ele em seu seio um acúlio chamado amargor, que não podia, por palavras, ser dissolvido, e fez-se então calmo como um pio, como o outro. Nenhum dos dois, por mais que qualquer deles de fato quiser ele ser. Mas não podia ele ter se esforçado por tentar novamente, como em sua juventude, encontrar a garrafa chamada santidade, de que então vivera? Na verdade, não, pois lá não estava graça para mostrar-lhe tal garrafa. Ouviu ele naquele estalido a voz do Deus parturiente, ou, como disse Calmador, um tumulto de fenômeno? Ouvir? Ora, não poderia deixar de ouvir a menos que houvera fechado o tubo. Entendimento, o que não havia feito, pois por tal tubo viu estar na terra de fenômeno onde deveria, por certeza, dado o dia, vir a morrer, sendo ele também, como o resto, fagulha passageira. E não queria ele aceitar morrer como o resto e desaparecer? De modo algum, e nem faria outras fagulhas como fazem os homens, como as esposas, como o fenômeno ordenou que fizessem no livro Lei. Então, nada sabia ele daquela outra terra que se chama Creia em mim, que é a terra da promessa, que pertence ao Rei deleitoso e existirá para sempre, onde não há morte, e parto alguns nem casamento ou maternidade, e a qual virão tantos quantos os que nela creem? Sim, devoto lhe havia contado que uma tal terra e Castro lhe havia mostrado o caminho, mas a razão foi ter ele topado no caminho com certa prostituta de exterior agradável aos olhos, cujo nome, ela disse, é Pássaro na Mão. E ela, com ardiz, o desviou do vero caminho, por meio de lisonjas que lhe dizia: como, ó de lá, belo homem, viria teus passos para cá, que te vou mostrar um belo lugar. E se mostrava a ele tão lisonjeira que o atraiu em sua gruta, que tem por nome Dois Voando, ou, segundo alguns eruditos, concupiscência carnal. Era bem isso o que todo aquele grupo que ali se dispunha no recinto das mães mais cobiçava, e se dessem eles com tal prostituta, Pássaro na Mão, que dentro de si era todas as pragas vis, monstros e um demônio perverso, lutariam até o fim, mas iriam a ela e conhecê-la-iam. Pois a propósito de creia em mim, eles diziam ser nada além de quimera e que não lhe dispensariam um momento de consideração, pois primeiro, dois voando, para onde os atraía, ela era a melhor das grutas e havia lá 4 travesseiros em que se viam 4 etiquetas que portavam as seguintes palavras: hálito na nuca e pés ao alto, e pudiquinha e lado a lado, e segundo da praga vil da peste e dos monstros não tinham receio algum, pois preservativo lhes dera firme capacete de tripa bovina, e terceiro, que não corriam risco de sofrer ferimentos nem de rebento, que era o tão perverso demônio, em virtude desse mesmo capacete, que tinha por nome Matinfante. Portanto, estavam todos em sua cega algazarra, o senhor caviloso
e o Senhor por vezes pio, Senhor enxuga a birra, Senhor liberto dissimulado, Senhor fresco Dixon, o jovem Blas ornador, e o Senhor cauteloso acalmador. E quanto a isso, ó miserável grupo, estáveis todos enganados, pois era a voz de Deus, que se encontrava em dolorosa ira, e que imediatamente ergueria o braço e destruiria vossas almas, por seus abusos e pela destruição que houvessem perpetrado contrariamente à sua palavra, que multiplicar mandava ardente. Assim, na quinta-feira, 16 de junho, disposto Patka, dignam na terra por uma apoplexia e depois de terrível seca, preza a Deus, choveu. Dizendo um barqueiro vindo por via fluvial a 50 milhas ou perto disso, com turfa que as sementes não brotarão, sedentos os campos em cores muito tristes e fedendo forte, pântanos e várzeas também. Difícil de respirar, e todos os jovens latagões, consumidos integralmente sem precipitação por tanto tempo, quanto homem algum recorda ter visto. Os róseos botões, todos marrons e polvilhados de manchas, e sobre os morros, nada além de íris seca e gravetos que ardeiam ao primeiro lume. Toda a humana gente dizendo, pelo quanto sabiam ter sido o grande vendaval que um ano completou em fevereiro último e que tão desgraçadamente arrasou a terra coisa pequena diante desta esterilidade. Mas, dentro em breve, conforme ficou dito, hoje à noite, depois do sol poente, havendo vento estável de oeste, nuvens plenas de considerável tamanho se fizeram à vista, no qual a noite escurecia, e aqueles versados no clima minuciosamente as estudaram, e de início alguns relâmpagos, e depois, passadas as 10 horas da noite, uma grande rajada com um longo trovão, e num piscar de olhos correram todos em grande confusão para dentro das casas, fugindo da tromba d'água enfurecida, os homens fabricando cobertas para seus chapéus de palha com um trapo de lenço, e as filhas de Eva saltitando com vestidos arrepanhados no momento em que caiu o aguaceiro. Em Ely Place, Bagot Street, Jardim do Duque, e daí através do Marion Green até a Hall Street, um ribeiro de água corrente, onde antes só havia aridez, e cadeira alguma, ou coche, ou fiacre, viam-se à roda, mas nenhum mais estalido depois do primeiro. Ante a porta do honorabilíssimo senhor juiz Fitzgibbon, que deve julgar com o senhor Haley o cáustico sobre as terras da universidade, mal. Mulligan, cavalheiro entre os cavalheiros, que acabava de vir da casa do Sr. Moore, o escritor, que foi papista, mas é hoje, diz a língua do povo, um bom williamita, calhou de encontrar-se com Alec Bannon, com o cabelo cortado bem rente, e que agora está na moda junto dos casacos de baile de cor pastel dos tintureiros, que acabava de chegar à cidade vindo de Mullingar, de carruagem onde seu primo e irmão de Mal, Emma, permaneciam ainda por um mês até o dia de São Swithun. A pergunta, o que diabos estaria ele ali fazendo, um rumo de casa e o outro seguindo até Andrew Horn, onde era esperado para virar algumas copas de vinho. Foi o que disse, mas que lhe contaria de uma novilha espevitada, crescida para uma idade e de canela grossa, e durante tudo isso os céus derramavam sua chuva,
e assim toca para a casa de Horn. Lá, Leop Bloom, do jornal de Crawford, sentado aconchegado junto a um magote de gaiatos, quase certamente sujeitos pugnazes, Dixon Juin, estudante de Minha Senhora da Misericórdia, Vin Lynch, um camarada escocês, Will Madden, T. Lenihan, tristíssimo em função de um cavalo que lhe agradara no páreo, e Estevão de Leop Bloom, estando lá graças a um langor que sentia, mas de que já se recuperara, tendo nessa noite sonhado uma estranha história com uma senhora Madame Moll, estando chinelos vermelhos e calçolas masculinas turcas, o que é considerado por aqueles que de tal arte sabem como sendo sinal de mudança. E a senhora Purefoy ali se chegou, declarando-se grávida, e que agora estava na mesa, pobre corpo, 2 dias além de seu prazo previsto. As parteiras tremendamente ocupadas e não consegue parir. Ela enjoada, graças a uma tigela de água de arroz, que é um eficaz secante das entranhas, e, com um alento muito cálido, mais do que devido, e havia de ser um grande traquinas, elas diziam pelas pancadas, mas que Deus lhe dê logo progenie. E já seu 9º rebento a sobreviver, ouço dizer, e na anunciação roeu as unhas do seu último filho, que tinha então 12 meses, e com outros 3, todos amamentados, que morreram, escrito está com bela caligrafia na Bíblia do rei Jaime. Seu Esp está todos 50 anos e é metodista, mas toma o sacramento e costuma ser visto toda bela dominga com um par de seus meninos no Porto Bullock, pescando com arte e ciência do estendido com um molinete com trava ou em um bote de fundo chato, que tem e não pega poucos linguados e pescadas, pelo que ouvi dizer. Em suma, uma imensa chuvarada, e todos devidamente refrescados, e há de em muito aumentar a colheita, e no entanto os que entendem do ofício dizem que depois do vento e da água o fogo é que virá, como prognostica o almanaque de Malaquias. E ouço dizer que o Sr. Russell realizou encanto profético de tenor semelhante, que extraiu do Hindustanês para sua Gazeta de Fazendeiros, que hão de vir as 3 coisas, mas isso são meras patranhas, sem base na razão, para velhotas e petizes, posto que por vezes acabem acertando com suas esquisitices, vá lá saber como.